O ambiente é fantástico no estádio do Dragão. Porto Benfica 0-0. Esgotado o primeiro quarto de hora. Só um avança para as meias finais. O canto golo! É do Porto! Pedreco! De cabeça! Na sequência do pontapé de canto! Faz o primeiro! No clássico da Taça de Portugal! É golo do Porto! É do Porto! Podcast do Mais FC Porto, episódio 25. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso 25º episódio, chamado Quarteirão. Muito obrigado aos mais portistas pelo apoio que nos vão dando e por ouvirem as edições do podcast nas várias plataformas em que estamos presentes. Nesta edição vamos olhar para os resultados dos quartos de final da Taça de Portugal, o jogo da Taça de Portugal e a nossa deslocação a Guimarães. Vamos fazer também a revisão da semana, das restantes equipas e modalidades. Vamos olhar para a deslocação à Chequia e a recepção ao Gil Vicente, que teremos nos próximos dias, bem como a agenda das restantes equipas e modalidades para os próximos dias Meus caros, boa noite. Gostaria naturalmente de começar pelo futebol. Objetivamente, 2 vitórias por 1-0, com muita luta, mas também mérito na minha perspectiva. Em primeira instância, na quarta-feira, recepção ao maior rival para a Taça de Portugal, o Benfica, que na altura vinha de uma derrota frente ao Sporting de Braga para a Taça da Liga. O histórico de confrontos na altura era até positivo em casa, 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Tínhamos ausências, o Zaidu na cana, Francisco Moura, o Kivior acabou por ser adaptado à lateral esquerda e o Tiago Silva estreou-se a titular, no Estádio Dragão cheio, 47.374 pessoas, num jogo a meio da semana, o que é bastante significativo. Vitória por 1-0. Golo solitário de Bednarek, a responder da melhor forma à marcação do canto do Gabri Veiga. 47, 53 de posse, 11 remates contra 15, 5 contra 3 enquadrados. Acima de tudo, um jogo que foi bem diferente do jogo da primeira volta do campeonato. A chave, na minha perspectiva, esteve acima de tudo em defender bem e proteger os caminhos para a baliza. Pedro, boa noite, começo por ti. Gostaria de perceber como é que viste esta vitória por 1-0 e passagem às meias finais da Taça de Portugal. Olá Daniel, olá Nuno, olá também a quem nos ouve, é mais ou menos um gosto de estar aqui. Eu vi com grande entusiasmo, com grande satisfação. Foi mais uma excelente semana para todos os esportistas, no que ao futebol diz respeito. Duas vitórias muito importantes, difíceis, complicadas, cada uma com diferentes dificuldades, mas mais um duro teste que a nossa equipa superou rumo ao título nacional e, se possível, à dobradinha. Começando pelo jogo da meio da semana da Taça de Portugal, foi um jogo complicado, como esperávamos, não é? Sempre que jogamos com o nosso maior rival, as dificuldades obviamente estão lá. Umas vezes nós conseguimos vencer com mais facilidade, outras vezes não conseguimos, mas desta vez foi uma vitória pela margem mínima, 1-0, com um golo de bola parada num canto sul, de momento marcado pelo Gabri Veiga e muito bem executado, finalizado pelo Banarek, num grande golo de cabeça, um tiro de cabeça, com aquela bonita
semelhança com o gol que o Jorge Costa também marcou ao mesmo adversário no Estádio das Antas, que o clube muito bem assinalou logo no dia seguinte. Pronto, uma coisa, pronto, parece quase divina de acontecer. Foi um jogo em que a nossa equipa marcou cedo. Eu achei curioso relativamente ao jogo, porque vi, pronto, muitos comentários, é normal, o jogo é comentado por muita gente, e a ideia que se tentou passar foi que o Benfica acabou por dominar o jogo. Aliás, o treinador do Benfica no final do jogo até disse, usou a expressão controlamos o jogo a belo prazer, portanto usou a expressão belo prazer, portanto, pronto, cada um sabe de si, e eu acho curioso essas observações, porque é preciso olhar para o jogo como ele foi. O Porto teve a ganhar desde os 15 minutos. Portanto, o Porto passou para a frente do marcador aos 15 minutos, podia rapidamente ter feito o segundo gol. Tivemos ali duas oportunidades, ou três ainda na primeira parte, onde podemos ter até feito o segundo golo, e se calhar as coisas podiam ser um bocadinho diferentes, tendo em conta também o momento que o adversário atravessava, a pressão que tinha, pronto, a necessidade que tinha de tentar não perder mais uma competição, eh, e obviamente que face a essas circunstâncias e face a uma vitória muito precoce, uma vantagem muito precoce na partida, é normal que o adversário acabe por ter mais bola, tenha que andar atrás de prejuízo e, obviamente, tenha que fazer por chegar ao empate. A verdade é que o adversário, embora tenha tido mais bola na segunda parte e mesmo na primeira parte, teve ali um lance a acabar em que podia ter empatado, tirando aquele lance do Pavlidis, que, pronto, que acabou por não conseguir finalizar, felizmente, se calhar excesso de penaltis, se calhar o Pavlidis está agora habituado muito a marcar de penalti, já não consegue encostar à beira da baliza, pronto, se calhar tem que treinar essas finalizações, se calhar tem que treinar mais os penaltis, mas É a pronto, bola corrida. lamentamos, A lamentamos, bola corrida é lamentamos, complicado. pronto, azar do Pavlidis e azar do Benfica, não foi golo e nós acabamos por ganhar. E também dizer que o Foco do Porto, a segunda parte, embora tenha tido menos bola, obviamente, e baixou linhas e defendeu mais atrás, sem problema nenhum com isso, já se percebeu que a equipa está bastante confortável nessa forma e a verdade é que a equipa não se sente desconfortável, não está sempre tranquila nesse momento do jogo e também podemos em 3 ou 4 saídas para o contra-ataque ter feito o segundo golo. Tivemos ali várias situações em que uma melhor definição, um passe mais bem metido, um remate mais forte ou mais colocado noutro momento, podemos ter feito ali o segundo gol, não fizemos, não foi preciso, felizmente. Foi uma grande vitória, uma grande atitude da equipa, do primeiro ao último minuto, uma grande vontade de vencer, toda a equipa a remar para o mesmo lado. Viu-se isso em alguns momentos da partida, destaca aquele lance já a acabar na primeira parte, em que houve ali um sururu entre vários jogadores, em que inclusive depois tivemos aquela feliz imagem do Samu a mostrar o símbolo do Futebol do Porto ao Pavlidis. Depois eles estão habituados, se calhar, a fazer da casa deles outras casas. No Dragão não fazem. No Dragão a casa é do Futebol do Porto, os adversários têm que respeitar, têm que ter calma e há que impor esse respeito. E muito bem a nossa equipa, como uma família, como irmãos, a lutarem todos para o mesmo lado. Um grande triunfo contra um adversário extremamente complicado, com um treinador, pronto, que sabemos que está a ser cobiçado pelo Real Madrid, que pode a qualquer momento abandonar o Benfica para ir treinar o Real Madrid. Portanto, isso diz bem da valia do adversário, mas mesmo assim conseguimos esse apuramento para a meia-final da Taça de Portugal. Já sabemos o que é que nos vai esperar, não sabemos o que nos vai esperar, mas sabemos o que podemos esperar na meia-final, ou o Sporting ou o ABS. Sabemos que essa possibilidade é fruto de um escândalo de arbitragem nos Açores. Se não fosse esse escândalo de arbitragem nos Açores, estávamos à espera ou do Santa Clara ou do ABS, ou se calhar até já sabíamos, porque o jogo não tinha sido adiado. Pronto, é isto. O Sporting foi salvo pela arbitragem na Taça de Portugal. Eventualmente e muito provavelmente vai ser o nosso adversário na meia-final, primeiro em Alvalade, depois no Dragão. É para ganhar,
Se for primeiro nas Aves e depois no Dragão, é para ganhar também. Queremos estar no Jamor. Somos a única equipa, o único clube, e já lá vamos mais à frente, que estamos nas duas meias finais da taça, quer na masculina, quer na feminina. Não deixa de ser isso assinalável. Queremos estar nas duas finais. Para já falamos só de futebol, à frente vamos falar das nossas meninas que ganharam na Madeira. Muito positiva, grande apuramento. Foi, salvo erro, a 27ª vitória em 28 jogos para a Taça de Portugal, um registro fantástico, só quebrado por aquela derrota o ano passado em Moreira de Cónegos. Muito bem na nossa equipa, parabéns a todos. Seguimos, derrotamos o nosso rival, que também sabe sempre muito bem, naturalmente. Exatamente, ou seja, um quê extra e isso bem também os festejos final pela vitória do nosso rival, frente ao nosso rival. Nuno, passo para ti a bola, no sentido de perceber também como é que viste esta vitória do Futebol Clube do Porto frente ao Benfica no Estádio do Dragão e, claro, puramente para as meias finais. Olá, Daniel. Olá, Pedro. Olá a todos os mais esportistas. Enfim, eu fiquei todo satisfeito com o resultado, com a passagem à próxima fase. Já se um jogo complicado e provavelmente um dos mais importantes para o nosso adversário, para o resto da época, como disse bem o Pedro. Vieram a dar tudo porque seria a única competição que, teoricamente, dependiam deles próprios. Não se pode dizer que foi um jogo bonito, mas foi um jogo que nos impuseram. E também, como disse o Pedro, eu vi uma ode à prestação do adversário porque melhorou bastante e mostrou uma clara evolução relativamente ao jogo anterior que tinha acontecido no Dragão. Isto é o que foi dito. Mas, ó, meus amigos, no primeiro jogo que eles fizeram, o do campeonato, o Benfica teve um XG, que é a métrica de golos, de 0.13. E eu risco-me a dizer que nunca na história o Benfica teve um jogo com 0.13 golos esperados. E agora vou-vos dizer, sabem quantos jogos ou quantas equipas é que na nossa liga tiveram um jogo com menos XG? Eu vou dizer, foi uma. Foi o Arouca contra o Braga, quando o Braga deu 4-0 em Arouca e o Arouca teve 0.06. São 18 jornadas, 162 jogos, 324 prestações e apenas uma foi pior que o Benfica. Nem o Aves, quando levou 6 do Sporting, teve um XG tão baixo. Ou seja, eh, a verdade é que a evolução é uma falácia. Porque o Benfica jogava aqui uma grande parte da época e supostamente o melhor Benfica da época, em que o treinador diz que controlou o jogo, os jornalistas deram-lhe 9 em 10, não chegou para o Porto, que na mesma comparação disseram, está em quebra, tem muitas dificuldades, joga pressionado, uh, vai acontecer o que aconteceu ao Farioli o ano passado, sem que as pessoas forem a ver o que aconteceu o ano passado, é que o que dizem é que vai acontecer o que aconteceu ao Farioli na segunda volta do ano passado, mas se forem a ver, até uma segunda volta exatamente igual à primeira. Foi o que aconteceu. A parte final, os últimos jogos é que não correram tão bem e, como se nota, não tem continuado a correr ao Ajax. E a verdade é essa, é que nós sentimos dificuldades, especialmente a sair em contra-ataque, porque tirando o remate falhado do Pavlidis, tivemos um jogo praticamente sempre controlado. Faltou foi sair com mais critério para bater o adversário. Vimos muitas oportunidades que o Samuel teve, mas acabou por não conseguir ter o apoio necessário. E também mérito do adversário, porque lá está, estava a jogar o jogo da época, era o jogo mais importante que eles tinham. E eu gostei muito da estreia do Tiago Silva. Acho que mostrou que sabe jogar com 41 anos de cadeirinho. Fez-me lembrar o Pep também. Ou seja, não é preciso saber correr, ou melhor, não é preciso correr muito, é preciso saber correr e saber onde estar. É só ver o número de duelos que ele ganhou, mesmo em velocidade, com 41 anos. É uma coisa incrível. É um jogador mesmo completamente superlativo. Uh, Foi também um grande jogo para mim no Martim. Não estou a dizer só porque ele partiu o nariz ou rachou o nariz ou o que é que foi. Eu acho que a defesa direita é muito competente, até porque apanhou uma das maiores motas do nosso campeonato, que é o Lopes Cabral, e depois levou com o Sudakov em cima na segunda parte e conseguiu cumprir sempre. Uh, É mais uma eliminatória que passamos. Vamos agora para as meias finais, temos que esperar pelo adversário. E que também queria aproveitar para dar uma palavra de parabéns em dose dupla ao meu amigo Mário Ferreira, treinador do FAF, porque num dia foi o aniversário dele, no dia a seguir ganhou ao Braga. E espero mesmo que a final no Jamor seja um Porto FAF, porque podem ser duas equipas do Norte, é, é, demonstra o trabalho fantástico que ele também está a fazer naquele clube. Por isso, meus parabéns duplos para ele. Não vais ter o coração dividido, pai, não. Não, não, não. Não vou ter. Obviamente que não, mas quero que ele chegue já à final, isso é óbvio. Está garantido festa da taça, no sentido em que vamos ter, de facto, uma equipa de uma divisão inferior Sim. no Jamor, portanto, isso é sempre algo de assinalar. Meia final da taça, como o Pedro já mencionou, o adversário possível, o Sporting ou a AFS.
Vamos ver o que é que acontece no jogo que falta dos quartos de final. O Futebol Clube do Porto, domingo a seguir, teve também um jogo extremamente complicado, de dose elevada de responsabilidade e de dificuldade, a deslocação a Guimarães para o início da segunda volta. O Vitória vinha de um triunfo por 2-1 frente ao Nacional, no fecho da primeira volta. Vinha de uma Taça da Liga, de uma Final Four da Taça da Liga, com enorme sucesso, tinha derrotado o Sporting, tinha derrotado o Sporting Braga, portanto, muito, certamente muito ânimo dentro das hostes do Vitória de Guimarães, mas o Futebol Clube do Porto tinha digamos, o, o histórico recente a favor, dado que vinha de 6 vitórias consecutivas em casa do Vitória de Guimarães para o campeonato. Duas mexidas no 11. O Alberto Costa fez deslocar o Martim Fernandes para o lado esquerdo, o incidente que teve no jogo da Taça de Portugal não o impediu de dar a sua contribuição, sendo que o Kivior foi passado para a dupla centrais com o Tiago Silva. Pablo Rosário estava castigado e, portanto, foi rendido pelo Varela. Mais uma vitória por 1-0, de muito trabalho, de muito suor, tangencial, é verdade. O Alavarela converteu de forma fria e irrepreensível, na minha perspectiva, uma grande penalidade ao minuto 85. Era a segunda vez que o árbitro apitava para os 11 metros, ou apontava para os 11 metros. Samu tinha atirado à barra ao minuto 26. Salientar também a estreia de Oscar Pietuzewski. Aliás, ele é neste momento o jogador estrangeiro Já sabes mais dizer o jovem de nome. sempre. Desculpa ter Obrigado. interrompido, mas tive que marcar esta. Muito trabalho aqui nesse sentido. Mas ele é neste momento o jogador mais jovem de sempre a jogar no campeonato pelo Futebol Clube do Porto. E a sua exibição acabou por fazer alguns ecos na Polónia também, foram cerca de 20 minutos, mas fez ecos aqui também na Polónia. Começo por ti desta vez, Nuno, como é que viste também esta vitória em Guimarães, perante um adversário extremamente motivado, um estádio cheio, com as bancadas a fazerem, digamos, dar muito apoio às suas respectivas equipas, um momento bonito de futebol, mas que o Futebol Clube do Porto, felizmente para nós, voltou a sair por cima. É verdade. eh, na antevisão tinha dito que seria um dos jogos mais complicados da época, e dos mais importantes. No seguimento de um jogo complicado que tivemos em casa, que já falamos dele, e contra uma equipa super motivada, que cresceu muito durante a época. Este Guimarães não tem nada a ver com o Guimarães que jogamos na primeira volta do campeonato. E foi isso que aconteceu. Foi um jogo muito físico, contra uma equipa muito subida, a pressionar bastante. Tivemos muitas dificuldades, especialmente na primeira parte. Mas o nosso treinador foi muito pragmático. E aqui nota-se aquilo que se tirou. Ele é, na realidade, um treinador pragmático que olha aos objetivos, não aos golos compressores e ao fogatório. Sou esperar, porque o Vitória não ia durar o jogo todo naquela pressão. Os jogadores iam acabar por rebentar. E foi aí que começou a colocar os nossos criativos e a querer ter mais bola. E aí, para além de tirarmos a bola ao Vitória, começamos a criar mais perigo. Embora na primeira parte também tivéssemos criado em algumas situações. Mais uma vez, eu acho que o Tiago e o Martim fizeram um grande jogo. Embora o Martim tenha jogado a defesa esquerda, tenha cumprido bem a função, porque ele é limitado no pé esquerdo, mas acho que esteve muito bem no jogo. Eu acho que o Martim está a crescer nos últimos tempos. Teve ali uma fase também que não esteve, parecia que não estava 100% concentrado, mas agora acho que está a ganhar o seu espaço e é muito importante, porque é um jogador que nos vai fazer muita, muita falta. Gostei muito do Victor, obviamente, porque acabou por ser o jogador mais focado no momento em que o jogo necessitava da vertente física e conseguiu tirar vantagens sobre isso. Uh, Entretanto, começamos a ouvir uma polémica criada pelo Marco Pina, da CMTV, e eu compreendo a polémica, porque acho que o Porto não tem o direito a ter dois penaltis no mesmo jogo. Acho que é um direito que assiste apenas às equipas de Lisboa, e nem que os penaltis sejam os mais óbvios do mundo, como foram os de ontem. Por outro lado, eu compreendo a dedicação do Marco Pina, ontem durante o dia todo a tentar passar a mensagem do penalti e do throw, porque há um toque no jogador de Guimarães, mas esqueceu-se de dizer que o toque do Vítor é provocado por um primeiro toque do jogador do Guimarães que leva a perna do Vítor a bater na perna do jogador do Guimarães. Ou seja, se o jogador do Guimarães tivesse tocado no Vítor, o Vítor não tinha feito esse toque. Ou seja, é aqui uma sequência. E, por outro lado, nós também sabemos que o Marco Pina pertence ou pertencia, até ser descoberto, a uma comissão não permanente de arbitragem, comissão essa que era encabeçada ou alegadamente encabeçada, porque nunca foi confirmado, foi denunciado pelo nosso clube, pelo Sr. Duarte Gomes, que caso não se lembrem,
foi o árbitro do Benfica Guimarães de setembro de 2011. Eu já não me recordo da data, mas acho que foi ali na casa dos 20, do início, não, meados de setembro, foi para aí a quarta ou quinta jornada, que marcou 3 penaltis a favor do Benfica em 12 minutos. O que eu acho que eles querem é ter direito de exclusividade sobre isto, ser os únicos, ou seja, ser a única equipa que pode ter mais do que um penalti por jogo. E o Sr. Duarte Gomes quer ter a exclusividade de ter sido a única pessoa a marcar 3 penaltis para essa equipa nos primeiros 12 minutos. Marco Pina, que se recuarmos no tempo, conhecemos um e-mail de 30 de setembro de 2016 do senhor candidato a Presidente da República, agora candidato a Presidente da República, Dr. André Ventura, para o seu primo, que é o falecido Pedro Guerra, a dizer que tem um amigo, Marco Pina, que tem uma vasta experiência como árbitro e tem a certeza, relevo, a certeza, que seria uma grande mais-valia para quem? Para a BTV. Até porque é um excelente comunicador e coloca entre parênteses a seguinte expressão: para além de um grande benfiquista. Isto é dito por aquela pessoa que neste momento é o candidato a Presidente da República. Por isso, credibilidade não lhe falta. E se ele diz isto, se calhar percebemos algumas coisas sobre a necessidade de ontem do senhor Marco Pina ter dedicado o dia todo a tentar passar uma mensagem que, inclusive, foi muito bem desconstruída pelo seu par. Este sim foi um árbitro de referência, porque eu não conheço nenhuma experiência da parte de Marco Pina, o seu Marco Ferreira, o árbitro que teve durante muitos anos a arbitrar na nossa primeira divisão, que desconstruiu completamente a imagem dele em direto e acho que foi um dos maiores momentos de shaming do ponto de vista intelectual e da imagem que alguém pode ter sofrido por culpa própria. Por isso, para finalizar, acho que foi uma vitória muito importante. É uma vitória que nos leva para um patamar superlativo naquilo que é a possibilidade de nós irmos a ser campeões. Acho que é um dos milestones que nós tínhamos que passar e nós conseguimos passá-lo. E agora, nos próximos jogos, a exigência à partida será diferente, mas a obrigação vai ser a mesma. Sim, sem dúvida. Eu acho que, ou seja, de facto temos tínhamos a ida ao Vitória de Guimarães, temos a ida a Braga, eventualmente, temos a ida ao Benfica, portanto, 3 locações bastante complicadas na agenda, conseguimos ultrapassar uma com sucesso. Francisco Farioli destacou a dificuldade do jogo, naturalmente, e afirmou: "Não somos super-heróis, somos uma equipa de trabalhadores", e acho que isso foi bem vincado mais uma vez em Guimarães. Pedro, passo-te a palavra para perceber também como é que viste esta vitória em Guimarães, assim ficam 7 vitórias consecutivas para o campeonato, no Dom Afonso Henriques. Ó Daniel, eu sobre o jogo e pegando aqui na deixa do Nuno sobre a arbitragem, vou já arrumar o tema. Bem, sobre o lance do Frault, só um antiportista fanático como o Marco Pina, e é preciso ser mesmo muito fanático e muito doente, é que consegue dizer que o Frault faz penalti naquele lance. Portanto, a credibilidade do seu Marco Pina é aquela que todos conhecemos. O Nuno já aí referiu e bem aquele e-mail dele a rastejar para o André Ventura a pedir um emprego na BTV. Na BTV não foi possível, está na CMTV. Pronto, no dia em que ele saia da CMTV, há de rastejar para ter emprego em mais algum lado, se possível, a destilar o seu antiportismo. É assim que muita gente vive neste país, infelizmente, à conta do futebol. O antiportismo põe muita comida na mesa e na casa do seu Marco Pina é um desses exemplos em que o antiportismo lhe coloca comida na mesa, infelizmente. O seu Marco Pina foi um árbitro miserável, nem que ninguém sabe um jogo que ele tenha apitado, é um comentador miserável, é um antiportista miserável, é um miserável. Portanto, só um doente, antiportista doente, é que consegue ver um penalti do Frault naquele lance. Relativamente aos nossos penaltis, acho que são os dois inequipos, só não compreendo, sinceramente, é como é que o Sejão Gonçalves não consegue marcar em campo o penalti sobre o Oscar. Toda a gente viu aquele penalti, até os adeptos do Guimarães, bastava ver as imagens da Sport TV, os adeptos, todos eles com cara apreensiva, porque toda a gente percebeu que o tal Marcanjo tinha rasteirado o Oscar. Bem, não sei do que é que o Sr. João Gonçalves teve medo para apitar o penalti, foi demasiado evidente. Acho que também foi um bocado embaraçoso ser necessário o vídeo-árbitro chamá-lo para ver um lance de todo tamanho como aquele, do tamanho se calhar do Castelo de Guimarães ou da Torre dos Clérigos. Não percebo porque é que o Sr. João Gonçalves estava com medo de apitar uma segunda penalidade evidente a favor do Foco do Porto. Indo ao jogo, foi um jogo extremamente difícil, mais difícil do que o jogo da Taça de Portugal, do meu ponto de vista. Acho que o Vitória foi a equipa que até agora
Vou excluir o jogo, obviamente que nos ganharam para a Taça da Liga, mas foi um jogo diferente em que rodamos. No âmbito daquilo que é Campeonato Nacional e Taça de Portugal, foi a equipa que mais dificuldades nos trouxe, sem dúvida alguma. Conseguimos maniatar em muitos momentos do jogo, com uma intensidade muito grande, que eu achei que ia quebrar ao longo do jogo, mas que não quebrou, e as próprias substituições ajudaram a manter esse ímpeto do Vitória. O Vitória, por diversas vezes, esteve perto de chegar ao golo, e portanto foi uma equipa sempre muito perigosa ao longo de todo o jogo. Obviamente que o Foco do Porto também teve as suas oportunidades, desde logo o penalti falhado pelo Samu, que se entra aos 25 minutos, podia ter mudado o rumo do jogo. Pronto, infelizmente não entrou. É o primeiro penalti que o Samu falha, minha felicidade, a bola na barra, acontece a todos. Mas o Guimarães foi sempre muito perigoso. A equipa do Foco do Porto já mostrou, para além do pragmatismo que tem, ser uma equipa com uma inteligência emocional muito grande. E mais uma vez, isso ficou provado nesta partida. O Porto, mesmo estando em dificuldades em alguns momentos, nunca entrou em pânico, esteve sempre calma, soube sofrer quando devia de sofrer e soube atacar o jogo e ir para cima do Vitória quando isso foi possível. E obviamente, sabendo sofrer, defendendo bem, não sofrendo golos, nós estamos sempre à porta de uma vitória com um golo, com um lance que aconteça, e isso tem acontecido. E nós sabemos que na realidade o futebol português, o foco do Porto a jogar contra as equipas do campeonato, o mais provável é que vá sempre acabar por marcar, ou as situações vão sempre acontecer. E portanto nós defendendo bem, tendo essa inteligência emocional, não entrando em pânico, estamos sempre muito perto de ganhar. Obviamente que isto é muito fácil de falar, é muito fácil de falar na teoria, mas depois colocar isso em campo e colocar isso nos jogos é diferente, e muitas das vezes isso não é possível. A equipa quer sempre ganhar, às vezes joga mais com o coração do que com a cabeça, mas felizmente os nossos jogadores e o nosso treinador têm colocado muitas vezes a cabeça à frente do coração em alguns momentos, e isso tem sido fundamental para muitas das nossas vitórias. Um destaque individual, para além daquele que deve ser feito ao Tiago Silva, não só pela estreia no campeonato, já tinha se estreado para a Taça de Portugal. O Nuno já disse aqui bem, está numa forma excelente. Parece-me que é uma excelente contratação para esta metade da época. Dar o destaque, obviamente, ao Oscar, que pronto, já tínhamos aqui falado nele. O próprio já tinha dito que, que depositava grande esperança na sua contratação. Daquilo que vi, parece-me ser um jogador completamente acima da média, com a sua idade. Para já a estreia foi muito positiva, ajudou-nos a conquistar uma vitória, ganhou um penalti, conseguiu sacar uma expulsão, ainda mandou outro jogador cá para fora, obviamente sem querer, naturalmente, mas lesionou um jogador do Guimarães. Pronto, mas foi sem querer. Esperemos que não tenha nada de grave. Obviamente foi um lance aqui claramente infeliz, percebe-se, mas o Oscar foi absolutamente importantíssimo nesta partida. Acaba por ser decisivo, e também, obviamente, dar essa palavra final ao Alan Varela, por ter assumido aquela grande penalidade num momento decisivo, num jogo muito importante, para garantir 3 pontos muito suados, muito difíceis. O Alan Varela foi lá marcar o penalti com toda a calma, com toda a tranquilidade, não tremeu, atirou lá para dentro e depois fez aquele festejo que já estava combinado, como depois vimos nas redes sociais do clube. Também um momento muito, muito bonito e muito bem apanhado por toda a equipa do Futebol Clube do Porto. Foi uma vitória importantíssima num campo muito complicado, contra um adversário extremamente motivado, que jogou muito bem. Foi a equipa que até agora mais problemas criou ao Futebol Clube do Porto, uma equipa bem treinada. O Luís Pinto está-se a mostrar um excelente treinador, com claro futuro. Vamos ver a sua carreira, mas parece-me ter aqui motivos para aspirar voos mais altos. Seguimos, mais uma vitória, mantemos distâncias, estamos cada vez mais perto do título. Ainda falta muito, mas passamos mais um obstáculo e isso é de assinalar. E eu destaco aquilo que mencionaste agora mesmo, que faz todo o sentido e que encaixa na perfeição. Inteligência emocional. E de facto o Futebol Clube do Porto tem mostrado, jogo após jogo, e é uma mudança inequívoca face, por exemplo, à época passada, essa inteligência emocional, quer em momentos menos pressionado, quer em momentos mais pressionado, manter essa inteligência emocional que mencionaste. São 10 vitórias consecutivas no campeonato, estamos perto de um recorde,
Fariola está perto de mais um recorde. É o terceiro 1-0 consecutivo, mas estamos sem sofrer gols há 5 jogos. E, portanto, isso são números extremamente importantes que confirmam a qualidade que este Futebol Clube do Porto tem. Mas, Carlos, vamos olhar para aquilo que foi a semana das restantes modalidades e equipas, começando pela Taça de Portugal de basquetebol, uma ida à Madeira. 106, ou não, 63, 106, vitória do Futebol Clube do Porto no Funchal, rumo aos oitavos de final. Vamos defrontar o Jogueira na próxima eliminatória. Já vamos falar disso também. Depois, Já jogamos contra o Jogueira, Daniel. Já derrotamos o Jogueira também. exatamente, já vou falar disso, já vou falar disso. Ok, ok. Depois, no sábado, campeonato de Hóquei Patins, jogo no Dragão Arena, Futebol Clube Porto 6, Hóquei Clube Braga 1, início fulgurante do Futebol Clube Porto para mais uma vitória. Importante também referir sobre esta modalidade em particular que o Rafa, hoje, terça-feira, foi anunciado pelo Futebol Clube do Porto a renovação do Rafa por mais uma temporada. Ele tinha contrato até ao fim desta temporada. Assinou por mais um ano, com mais 2 anos de opção. Portanto, eventualmente poderá ficar no clube até 2029. No domingo, Taça de Portugal em futebol feminino, uma ida à Madeira também para defrontar o Marítimo da primeira divisão. Continua-se a fazer história na modalidade, empate a 1 após os 90 minutos, e esse empate manteve-se durante o prolongamento. Nos penaltis, 6-5 a favor do Futebol Clube do Porto. Portanto, é mais um marco histórico desta modalidade, meias finais frente ao Vitória. No voleibol foi, infelizmente, a notícia menos positiva do fim de semana, derrota por 3-0 no pavilhão João Rocha frente ao Sporting. É a primeira derrota em solo português, ou frente a equipas portuguesas, assim é que é, desta equipa do Futebol Clube do Porto esta temporada. 3 sets muito equilibrados, mas acabámos por não conseguir vencer. E como estava a mencionar o Pedro e bem, tivemos a eliminatória seguinte da Taça de Portugal, Jogueira 78-100, Futebol Clube do Porto. Vamos à Final Four da Taça de Portugal. O Futebol Clube do Porto iniciou o jogo com um marcador de 11-0 e nunca mais olhou para trás, manteve a vantagem, alargou. Portanto, acabamos por, de alguma forma, vingar aquilo que tinha sido a derrota há pouco tempo em casa do Jogueira. E depois, na segunda-feira, derrota por 2-1 do Futebol Clube Porto B na segunda liga, frente ao Feirense, em Santa Maria da Feira. Importante, se calhar, referir no âmbito da equipa B a possibilidade de quer o Alarcón, quer o Caramó saírem do Futebol Clube do Porto ainda no mercado de inverno. Vamos ver. O Alarcón foi titular, o Caramó já não, embora tenha sido utilizado noutros jogos pela equipa B. Aliás, penso que estes são os únicos processos em aberto, digamos assim, relacionados com o mercado. Pedro, passo-te a palavra no sentido de olhar para aquilo que foi a semana do Futebol Clube do Porto nas restantes modalidades, sendo que, naturalmente, como sabemos, o handball tem Campeonato da Europa a decorrer. Sim, eu começava pelo futebol feminino, Daniel, já há um bocadinho dei esse lamiré aqui sobre a performance da nossa equipa na Taça de Portugal. Bem, uma vitória épica na Madeira contra uma grande equipa, uma equipa da Primeira Liga, da Primeira Divisão, o Marítimo, que tinha eliminado o Valadares. Uma vitória muito difícil no domingo de manhã, um jogo muito equilibrado, empate 1-1 no tempo regulamentar e no final do prolongamento. Primeira parte é do Marítimo, segunda parte é nossa, depois ali o jogo acabou por as equipas também não arriscar muito e foi um bocadinho até entediante. Claramente as equipas estavam com mais medo de perder do que vontade de ganhar. Fomos aos penaltis e nos penaltis um final épico em que o Marítimo teve a vencer por 2 penaltis, teve a oportunidade de ganhar por 2 vezes. Se marcasse nessas 2 oportunidades, ou até se o Porto pudesse também ter falhado, teriam eles passado, ou elas passado. Isso não aconteceu, acabamos por dar a volta, uma grande vitória da nossa equipa. Estamos na meia final, o sonho continua. Temos agora o Vitória na segunda, na meia final, a 2 mãos, 2 jogos.
mais uma equipa da primeira divisão, só estão equipas da primeira divisão agora, no outra meia-final temos Braga e Benfica a jogar a outra meia-final, veremos, o sonho continua, temos falado disto aqui ao longo da época, passamos eliminatória a eliminatória, passito a passito, vamos ver. Muitos parabéns às nossas meninas, têm feito uma performance fantástica, para além não só do campeonato, onde lideram para já a fase de subida de divisão da segunda divisão. Vamos ver como é que elas se portam nestes jogos contra o Vitória. Vamos acreditar que é possível estar no Jamor nos dois géneros, quer no masculino, quer no feminino. Eu acredito que é possível. Veremos, era bonito. Relativamente ao basquetebol, foi uma semana positiva, com o apuramento para a Final Four da Taça de Portugal, uma vitória na Madeira contra o Cabo, da Pro Liga, e outra vitória contra o Jogueira, duas vitórias tranquilas. Pronto, como aqui tínhamos falado também no outro dia, absolutamente incompreensível aquela derrota no Jogueira, isso prova-se com este resultado, uma vitória tranquila. Também acho que as escolhas da equipa foram mais indicadas. Tinha aqui falado também, não percebi porque é que o JVN Davis ficou fora contra uma equipa que não tem postos. O JVN Davis marcou quase 30 pontos, dominou por completo o jogo. Não consigo compreender porque é que no jogo do campeonato não foi escolha. Estamos na Final Four da Taça. Já saiu o sorteio, vamos jogar contra o Galitos. O sorteio foi amigo. Na outra meia-final vamos ter Sporting e Oliveirense, claramente duas equipas mais fortes que vão lutar entre si a passagem à final. Temos que passar o Galitos, obviamente não esquecer que também já perdemos contra o Galitos para a Taça Hugo dos Santos, outra derrota vergonhosa. Vamos esperar que isso não aconteça na Final Four da Taça, que vai decorrer em Nova Feira, 21 e 22 de Fevereiro, e que possamos revalidar essa vitória na Taça de Portugal que conseguimos a época passada no Centro de Esportes e Congressos de Matosinhos, numa Final Four em que derrotamos o Benfica nas meias finais e o Sporting na final. Relativamente ao Hockey Patinhos, continuamos a recuperação no campeonato, 6-1 ao Braga em casa, mais uma vitória robusta, mais um jogo a sofrer poucos golos, fomos um golo já a acabar, a jogar em underplay, já no momento final da partida, quando o jogo estava praticamente resolvido. Continuamos a recuperar paulatinamente no campeonato, a recuperar pontos, a recuperar posições. O objetivo, como bem sabemos, é tentar ocupar a melhor posição possível no final da temporada para ter esse tal fator casa. Já sabemos que vai ser difícil de chegar ao primeiro lugar, são 9 pontos, é muita coisa, é muita fruta, como se costuma dizer. Vamos ver, mas se conseguirmos ficar em segundo ou em terceiro, já poderá ser aqui uma vantagem para a nossa equipa. Relativamente àquilo que é a performance da nossa equipa de voleibol, efetivamente foi um jogo menos conseguido contra o Sporting. Eu não consegui ver muito bem o jogo, fui vendo a espaços, alguns pontos, não consegui ver um set inteiro. eh, Daquilo que vi muitos pontos perdidos de forma um bocadinho infantil, a equipa claramente não estava bem, notava-se que algo não estava bem com a equipa naquele dia. Os sets, apesar de termos perdido 3-0, foram os 3 sets muito equilibrados, podiam ter caído para qualquer lado. Infelizmente caíram todos para o Sporting, foi uma derrota que, pronto, que acaba por obviamente manchar aqui a performance que estávamos a ter no campeonato, totalmente invicto, mas que para já não nos retira o primeiro lugar na classificação. Esperemos agora, naquilo que resta da fase regular, poder manter esse primeiro lugar para ter o fator casa nos playoffs. No que diz respeito à equipa B, uma derrota na Feira, 2-1, um jogo que eu também não consegui acompanhar. Consegui acompanhar a segunda parte, foi ali um jogo, por daquilo que eu vi, o Porto na segunda parte a tentar empatar, no momento em que até estava por cima, já com a entrada do Mateus Mido, também o Bernardo Lima já tinha entrado, a equipa parecia estar melhor, acaba por sofrer ali o segundo golo, num lance em que o Gonçalo Ribeiro, mais uma vez, é muito infeliz a sair da baliza. O Dinis Rodrigues também estava a dormir, foi ali batido nas costas. O Feirense faz o 2-0, o Tiago Silina faz ali o 2-1 no excelente golo. Podemos ter empatado logo a seguir, 2-2. Daquilo que eu vi, parecia-me que até era um resultado justo o empate. Infelizmente não conseguimos. Pronto, foi 3 pontos perdidos na Vila da Feira. Vamos ver agora mais uma jornada em que não conseguimos pontuar.
sinceramente não espero algo muito diferente da equipa B daqui até ao final da época. O campeonato é muito competitivo, vamos ganhar uns jogos, vamos perder outros, esperemos que isso seja o suficiente para que consigamos permanecer na segunda liga. Importante como, conforme também temos vindo aqui a falar, dar espaço para os jovens jogar, para os jovens crescerem, e foi com muita satisfação que vi o Mateus Mid jogar praticamente 30 minutos neste jogo, o Bernardo a jogar 20 minutos, o Chalmic também jogou a semana passada. É importante os miúdos começarem a jogar, começarem a ter experiência neste ambiente competitivo de futebol profissional. Claramente vão evoluir com isso, e isso é de salutar. Relativamente àquilo que falaste do mercado do Caramo e do Arrel Alarcón, parecem situações aqui distintas. Acho que o Caramo foi um jogador que chegou já tarde, já fora do mercado, já com o mercado fechado, claramente para tapar um buraco. Um jogador que assinou por um contrato de um ano, não acredito que tenha um salário por aí além. Já todos percebemos que era ali um ramadeio. Foi jogando uma vez ou outra na equipa principal, na equipa B também tem jogado, até já marcou por 2 vezes e foi até importante em alguns jogos, mas claramente não acho que seja um jogador que possa ter futuro no Foco do Porto. Também assinou por um ano, obviamente é obviamente um risco controlado, sabia para aquilo que vinha, nós também sabíamos para o que é que o contratávamos. Percebo perfeitamente que neste mercado, se ele encontrar uma solução que lhe seja mais favorável, que siga a vida dele e que seja muito feliz. Então ela Alarcón parece-me um bocadinho diferente, um jogador que tem tido aqui uma preponderância eh, distinta na equipa B, já teve mais alguns jogos na equipa principal. Obviamente que agora o caminho fica muito mais difícil a partir do momento em que o Oscar aparece na equipa principal, e parece-me um jogador claramente de outro gabarito e com outra capacidade de desenvolvimento, e acho que a partir deste momento o Ángel Alarcón ficará exclusivamente na equipa B. Acho que uma eventual transferência do Ángel Alarcón teria que ser algo vantajoso para o clube. Não sei, um empréstimo com opção de compra, uma compra até por um valor mais reduzido. Acho que é diferente. Parece-me que é um jogador que tem mais tempo de contrato também, e portanto acho que a saída dele parece-me um pouco menos provável do que a do Caramo, mas vamos ver, vamos aguardar até o final de janeiro para ver o que é que o mercado nos traz. Sim, exatamente. Veremos até que ponto é que podemos ter aqui algum acerto aqui particularmente na equipa D, dado que o presidente André Vilas Boas fechou de alguma forma a possibilidade de haver mais negócios, procura por uma outra oportunidade, mas com pouca probabilidade de acontecer. Nuno, passo-te a palavra também para perceber como é que acompanhaste esta semana das restantes equipas e modalidades, vitórias importantes, encorajadoras e aqui um outro resultado menos positivo. Começo pela deixa do Pedro relativamente ao possível mercado da equipa B, vou considerar até jogadores da equipa B. Acho que, como eu disse, o Alarcón é um caso diferente, é um jogador que tem alternado entre a equipa A e a equipa B. Acho que ele precisa de minutos, jogar numa primeira liga, num campeonato um bocadinho mais competitivo que a equipa B, e ser regular aí. Pá, aí sim vamos perceber na realidade a mais-valia do Alarcón. Quanto ao Caramó, acho que lá está, com a chegada do Oscar ele perde muito espaço, ele já tinha muito pouco e agora é que não tem praticamente espaço nenhum, por isso encontrando uma colocação para ele, é bom para o clube e deverá seguir o seu caminho. Eh, o jogo da equipa B, eu acho que é um resultado que se compreende e que se aceita. Tivemos mais remates, mais cantos, mais bola, mas não fomos tão pragmáticos como o Feirense. Acho que o Feirense foi um bocadinho como a equipa B, como a equipa principal do Porto, com o Farioli. Eu não sei se há falta no primeiro gol do Feirense. Eles andam ali a empurrar um ao outro, e acho que tivemos também alguns erros defensivos na segunda parte que acabaram por ditar o 2-0. Por exemplo, tivemos lá atrás a defender com os pés ao contrário. É mais do que um lance. Isso numa equipa sénior não é admissível. Ah, e de salientar, é o golaço do Tiago Silva, no meio da rua, um petardo, que a bola só podia ter entrado ali. Acho que é, é o melhor que o jogo nos pode trazer. Nos restantes resultados, obviamente o grande resultado da nossa equipa feminina de futebol, passagem às meias finais da taça. Era engraçado termos as duas equipas na final da taça, no Jamor, tanto a masculina como a feminina. O resultado pior, o do vôlei, eu acho que é algo que se explica pelos resultados dos sets. Eu não vi em detalhe do jogo também, mas 25-22, 26-24, 25-22, e é verdade, do pouco que eu vi também vi ali alguns erros
um bocadinho infantis, mas acho que aqui o determinante foi o fator casa, e podia ter caído para qualquer lado. Acho que fez um bocadinho a diferença, mas não teria sido fundamental para a vitória do Sport. O hóquei também foi um resultado normal e ainda por cima marcar logo aos 30 segundos pelo capitão, no meio da rua, é um excelente cartão de visita para o jogo e de salientar também a renovação do Rafa, soubemos esta semana que aconteceu. Falava-se que ele ia sair, ia para o Benfica, ia ficar no Porto, ia para não sei onde, mas na realidade ele renovou. E, como disse o Pedro, ganhamos e bem ao Jogueira, o que demonstra o quão ridículo foi o resultado para o campeonato, ridículo e até inadmissível. Se me permite, deixa-me só dar aqui uma nota que eu esqueci-me de falar da renovação do Rafa, que aconteceu hoje. Uma notícia positiva, já que tínhamos abordado esse tema a semana passada. Eu tinha dito que achava que era importante o Rafa renovar, mas em condições adequadas para o Foco do Porto, e parece-me que essas condições foram alcançadas. Uma renovação de 1 ano com 2 de opção, parece-me ajustado, bastante diferente daquilo que se falava da proposta que o Rafa eventualmente tinha do Benfica de 3 anos, e também do que aquilo que aparentemente eram as pretensões dele de renovar por 2. Renova-se por 1 ano, temos 2 de opção, veremos como é que é a evolução da condição física do Rafa. O Rafa já tem aqui alguma idade, obviamente, é um jogador importante, mas isso pesa, todos sabemos. Ele próprio também já renunciou à seleção nacional, e obviamente parece-me que essa renovação aconteceu em moldes ajustados para o foco do Porto. Fico muito contente que o Rafa continue connosco e que possa continuar a ganhar títulos do azul e branco. Sim, sem dúvida. Parece-me justa, ou seja, justa e equilibrada a renovação do Rafa nesta fase. Espero que, de facto, o Dragão de Ouro continue muito bem entregue e o Rafa de dragão ao peito. Mas, caros, vamos olhar para aquilo que vem nos próximos dias e na próxima semana também. Olhando para o futebol, 2 jogos, portanto, como já tínhamos falado anteriormente, um aperto do calendário, com mais do que um jogo por semana. Vamos regressar às competições europeias e às viagens. Sétima jornada da Liga Europa, deslocação à Chequia. Hora especial, não esquecer, 17h45, o Sport TV 5. É a primeira vez que defrontamos o Plizen, é quarto na Liga Chequia na Liga Chequia neste momento, é 14º na Liga Europa, ainda não perdeu, 2 vitórias e 4 empates, e portanto, sublinhar mais predictor.app, uh, para darem a vossa aposta, já está aberto, e logo após o jogo da Liga Europa também se abre o jogo para o campeonato da próxima segunda-feira. Portanto, a possibilidade de ganhar prémios de forma gratuita apostando nos jogos do Futebol Clube do Porto. De salientar que o jogo, que o adversário não joga oficialmente hoje o dia 14 ou 12, portanto é uma das equipas que para durante este tempo de inverno, vitória em casa por 2-0 para o campeonato. Neste momento, o Zaidu já trabalha com o plantel, depois da participação na CAN. Já o Oscar Pietuzewski e o Tiago Silva não estão inscritos nesta fase e, portanto, não poderão dar o contributo à equipa. Na segunda-feira, e se calhar eu tinha mencionado isto para os 2 jogos anteriores e aqui se calhar ainda se nota mais. Que poderemos olhar para estes 2 jogos em conjunto. Regresso do campeonato ao Estádio do Dragão, na segunda-feira às 20h15. Recepção ao Gil Vicente, vitória por 2-0 no campo do Gil Vicente em Barcelos. Neste momento o Gil Vicente é quarto, portanto ganhou em casa frente ao Nacional por 2-1 na última jornada, quebrou um ciclo de 5 empates consecutivos, 7 jogos sem ganhar, mas o histórico que nós temos para a Liga é muito positivo no Estado do Dragão, 22 vitórias em 24 jogos. Nuno, começo por ti. Eu penso que seria mais interessante olhar para estes 2 jogos em conjunto, até porque depois temos mais 2 jogos. E perceber até que ponto é que possam ser as escolhas do Farioli. Olhando para o jogo anterior, eu diria que ganha Zaidu a possibilidade de utilizar naturalmente o jogador, mas também Francisco Moura, mas perde aqui a criatividade, digamos assim, a irreverência do Oscar e a segurança do Tiago Silva. São 2 jogos, eu diria, diferentes, e com importância também diferente. Eu vou começar pelo Plzen. Eles estão em quarto na Liga Checa e lá está, não jogam há mais de um mês. E ainda por cima perderam um ponta-lança que era o melhor marcador deles. Mas não perderam o Chero, que é o jogador em maior destaque, que é o titular no meio-campo da seleção da Chequia.
vão estar menos 6 graus no dia do jogo e nunca é bom para uma equipa como a nossa, que não está habituada a jogar nestas temperaturas. E poderá ser este o grande fator de equilíbrio, mas mesmo assim nós temos que ganhar. Mas acho que o treinador, neste caso, o que for possível, deveria rodar, porque não é um jogo absolutamente fundamental, mas é um jogo importante, porque lá está, não queremos ter mais do que mais 2 jogos, por isso temos que passar obrigatoriamente nos 8 primeiros, eh, para termos menos os 2 jogos e comparativamente aquilo que se espera também do nosso rival em segundo lugar, que com a vitória de hoje, também é possível que tenha menos 2 jogos, do que o que seria previsto. Isso é muito importante não termos este cansaço e temos pelo menos este comparativo. Eh, e para isso também vamos ter um novo reforço da defesa esquerda, o Zaidu, que acho que é importante, e também o Moura, mas essencialmente o Zaidu, porque esse realmente estava mesmo fora. Já o jogo com o Gil Vicente é completamente diferente. É um jogo muito difícil contra uma das equipas que mais chatices no período da primeira volta. Já não tem o Pablo, mas também já não tinha o Pablo quando empataram em Alvalade. Veio uma vitória nacional e na realidade é que eles já não perdem desde novembro. E se formos a ver, apenas perderam connosco, na Luz, e da forma que foi, em que podiam ter, eu arrisco a dizer que podiam ter goleado o Benfica. Foi um jogaço do Gil Vicente. E contra o Tondela, no jogo atípico em que eles tiveram 15 remates e 12 cantos, e mesmo assim conseguiram perder o jogo em casa. Aqueles três que jogam no apoio do Gustavo Varela são terríveis, o Toreu Murilho e um dos meus jogadores favoritos da Primeira Liga, que é o Luís Esteves. É uma equipa muito difícil, é uma equipa muito móvel. No início da época eu lembro que dizia que é uma equipa que não deixa o adversário jogar, não gosta de jogar, não deixa o adversário jogar, e continua com essa premissa, mas com um bocadinho mais de mobilidade, o que a torna uma equipa muito, muito perigosa. Eu acho que também é uma equipa um bocadinho à nossa imagem, no que toca à construção. Eles constroem muito bem, construíram uma equipa de trás para a frente, e isso dá-lhes aqui uma mais-valia no que toca ao seu potencial, porque se formos a ver, eles têm apenas mais 2 golos sofridos do que o Benfica no campeonato. Ou seja, para uma equipa como o Gil Vicente, que é uma, se for ver que seja uma equipa que anda ali no meio da tabela, comparativamente, por exemplo, com uma equipa como o Vitória, que nós jogamos e tivemos muitas dificuldades, o Vitória tem 23 golos sofridos e o Gil Vicente tem 13, ou seja, são 10 golos de diferença. Contra o Vitória, que também, lá está, tem uma defesa muito, muito jeitosa. Mas acho que vai ser um jogo muito complicado, um jogo que vai ser duro para nós. Por isso é que eu acho que contra o Plezane poderá haver aqui alguma gestão, até por causa das dificuldades do campo, da meteorologia, da viagem, por aí fora. Ahm, Pedro vai já cair-me em cima, mas se na minha perspectiva na segunda-feira, pá, temos que ganhar. Pronto, é aquele. Temos que ganhar. Ahm, Na Liga Europa, Claro. olhando bem para a tabela classificativa, exatamente. Olhando para a E na tabela quinta também. classificativa, não sei até que ponto é que um. Certo? E não sei até que ponto depois é que um ponto possa já ser suficiente para as contas do Futebol Clube Porto. Mas passo a palavra, Pedro, para olharmos para estes dois jogos. Não, percebo o que estás a dizer, Daniel, mas acho que não devemos entrar com essa mentalidade, sinceramente. O Porto entra em qualquer jogo, em qualquer estádio, contra qualquer adversário para vencer e não pode ser diferente na quinta-feira. Agora, obviamente que há gestão de prioridades, há competições, há momentos e acho que isso deve ser pesado, mas independentemente disso, a equipa tem que ter a melhor equipa para ganhar e o Farioli tem-nos habituados a fazer uma excelente gestão física da equipa, uma excelente gestão mental também de todos os jogadores e certamente saberá qual é a melhor equipa a apresentar na quinta-feira perante o Vitória Pilsen, sabendo que temos o Tiago Silva e o Oscar ainda de fora, porque ainda não estão inscritos, portanto não podem jogar, mas já temos o Zaidu de regresso, o Benarek foi ao banco neste jogo, tinha tido um problema físico contra o Benfica, mas aparentemente terá 100%. Francisco Moura também já treinou, já estava no banco em Guimarães e provavelmente poderá ser opção já no Vitória Pilsen. Acho que o Farioli saberá colocar a melhor equipa em campo para na quinta-feira, apesar das dificuldades da meteorologia e do tempo, porque o Nuno mencionou e bem, e isso tem o seu peso naturalmente. O Porto
é bastante melhor do que a equipa checa. É uma equipa com outros pergaminhos, é uma equipa que tem outras aspirações na Liga Europa e, obviamente, tem que assumir esse favoritismo e tem que jogar para ganhar. Ainda para mais, é preciso também dar nota que o Vitória Pilsen vai estar aqui desfalcado de dois defesas, dois defesas habitualmente titulares, o Doué e o Jamelka, e no mercado de inverno perdeu também o seu melhor jogador, que é o Drossini, que até se falou que podia vir para um dos nossos rivais, acabou por ser transferido para o Pisa e no primeiro jogo pelo Pisa até já marcou contra a Atalanta. Portanto, um avançado nigeriano, que era o melhor jogador da equipa, que foi transferido neste mercado para a Itália por 12 milhões de euros. Portanto, não quero com isto dizer que vão ser favas contadas, nem que o Pilsen vai entrar de rastos e que a vitória vai ser de caras. Não, longe disso, vamos ter dificuldades, não vai ser fácil, mas somos favoritos e independentemente da equipa que entrar em campo, a nossa ambição tem que ser ganhar, porque é muito importante resolver este apuramento já nestes dois jogos, passar nos 8 primeiros, não ter esse playoff, porque isso pode ser muito importante nas contas do campeonato, no mês de fevereiro, no mês decisivo, onde vamos ter um clássico. Acabamos de saber que um dos nossos rivais, não sei bem como, mas ganhou o Paris Saint-Germain em casa, também corre o risco de poder passar nos 8 primeiros da Liga dos Campeões e não ter que fazer esses dois jogos. Não sei bem as contas, isto é muito confuso, é muito equilibrado, mas se calhar eventualmente só depende de si, vai a Bilbao na última jornada e se calhar se ganhar até passa nos 8 primeiros. Portanto, é muito importante não adormecer e garantir esse apuramento nos 8 primeiros da Liga Europa e em fevereiro não termos esse playoff e esse desgaste excessivo da equipa no momento que poderá ser definidor no Campeonato Nacional. Indo para o Campeonato Nacional, segunda-feira temos cá o Gil Vicente, tem sido a equipa a sensação do campeonato, um campeonato fantástico, está em quarto lugar, muito bom campeonato que o Gil está a fazer. Também o Gil, aqui no mercado de janeiro, teve aqui mexidas, que podem ter peso, obviamente. O Pablo foi vendido ao West Ham, como todos sabemos. O Nuno mencionou e bem, também já não jogou contra o Sporting, é verdade, mas tiveram agora também a venda, penso eu, do André, que guarda-redes, acho que vai para o Flamengo, penso eu, portanto, tinha ouvido essa notícia, não sei se já se confirmou ou não, mas sei que havia Eu acho que essa ele já foi. possibilidade. Eu acho que Também ele acho já que já foi. foi, tenho essa ideia. Também tenho essa ideia, Daniel. Não sei se consegues confirmar aí no instante, Um momento. mas pronto, é obviamente uma equipa que tem essas mexidas têm Já peso, lá muito está, já. mais em, Já está no Flamengo. pois, Já lá tinha essa está. ideia que o Andrew já tinha saído, portanto, dois jogadores importantíssimos da equipa, o Pablo, o melhor jogador, o Andrew, um guarda-redes muito bom, que eu gosto muito, aprecio bastante, tem-se destacado ao longo do tempo no nosso campeonato e por isso é que é contratado pelo Flamengo. Pronto, que dispensa apresentações, é o campeão sul-americano, levou o Paris Saint-Germain aos penaltis no campeonato, na Taça Intercontinental, portanto, isso diz tudo da qualidade do Andrew e a sua contratação pelo Flamengo é um excelente atestado de competência da sua valia como guarda-redes. Agora, independentemente disso, o Gil está a fazer um grande campeonato, em quarto lugar, vem ao Dragão criar bastantes dificuldades, tenho a certeza absoluta, mas o foco do Porto tem que ganhar. Temos aqui falado insistentemente de que os jogos, obviamente, são todos para ganhar, até fora temos 10 em 10, mas os jogos em casa ainda mais temos essa obrigação de não perder pontos nestes jogos e porque isso é muito definidor daquilo que é a classificação no Campeonato Nacional e este jogo não foge à regra, não é exceção. Segunda-feira, infelizmente, aqui a presença na Liga Europa e jogos à quinta-feira obrigam a que muitos jogos sejam à segunda, o que não é bom para as pessoas que querem ir ao estádio, querem apoiar a equipa, mas pronto, são contingências do calendário, tem que ser. Vamos ter este jogo à segunda, já sabemos que também vamos ao Casa Pia numa segunda, também já sabemos que vamos receber o Sporting numa segunda-feira. Achei curioso, fazendo aqui esse parênteses, a questão das eleições. Não sei se domingo houve eleições ou não, mas nós fomos jogar a Guimarães, as nossas meninas foram jogar à Madeira. Não percebo porque é que este jogo, por haver eleições, tem que ser numa segunda-feira,
quando neste domingo também houve eleições e houve futebol e houve jogos e houve muito futebol, não só o Porto, o Braga jogou em Tondela, não faltaram jogos a acontecer, jogos mesmo até nas ilhas, com viagens pelo meio, não consigo compreender esta desculpa para se colocar esse jogo na segunda-feira, mas tudo bem, seja ao domingo, seja à segunda, seja ao sábado, seja à quarta-feira, seja à quinta, o Porto vai lá, vai entrar para ganhar e certamente não será pelo jogo ser na segunda ou no outro dia qualquer que nós vamos deixar de ganhar e lá estaremos todos para apoiar o Foco do Porto. Isto tudo apesar de não ter havido volta em mobilidade. Sim, exatamente, mas existe o voto antecipado e, portanto, também cada vez até é mais moda e cada vez mais pessoas votam antecipadamente, nem só pessoas, mesmo até figuras políticas, partidários, candidatos, até, acho que até dá ter uma ótica de mobilizar o voto, fazer esse voto uma semana antes, para que depois as pessoas na semana a seguir vão votar, acho muito bem, quer dizer, não consigo perceber. Daniel, acho que ias dizer que antigamente nem havia jogos nem dia de eleições, penso que era isso que ias dizer, não era? Exatamente, Pois, mas mais recentemente, é opá, as verdade, coisas mas têm pronto, estado abertas. eu sei, mas isso eram tempos em que o calendário futebolístico era diferente, onde havia menos jogos, onde havia mais espaçamento e atualmente o calendário não permite que isso aconteça. Isso, olhando para a realidade do futebol atual, praticamente impossível não colocar esse critério e não haver jogos no dia de eleições, sinceramente, porque depois acaba quase por ser impossível encaixar as partidas. Este jogo agora que nós fizemos no domingo, quando é que ia ser? Não podia ser. Sábado não dava, porque jogamos na quarta-feira, segunda-feira vamos jogar na quinta, o Benfica também jogou no sábado, quer dizer, é muito difícil. E estou a falar só do Guimarães Porto, houve muitos outros jogos nesse dia, o calendário neste momento não o permite e acho sinceramente que quem quer votar não é por causa do futebol que não vai votar. Portanto, quem quer votar vai votar. E se, não, e se por algum motivo não conseguir votar no dia da eleição por causa do futebol, tem a oportunidade de voto antecipado e vota uma semana antes, inscreve-se e vai votar. Acho que não é por causa disso, sinceramente. Não percebi bem esta desculpa. Parece-me uma desculpa um bocado esfarrapada, mas tudo bem, foi como disse. Sendo ao domingo, seja à segunda, seja outro dia qualquer, é para ganhar e certamente não é por isso que não vamos ganhar. Eu não tenho a certeza. Primeiro, eu concordo em absoluto que se a dia de eleições não é justificação para não se ir ao futebol. As pessoas têm o direito de votar, vão votar, têm tempo para votar, há muito tempo para votar e as pessoas, na minha perspectiva, só não votam porque não querem neste momento. Ou, eventualmente, tenham algum impedimento que não lhes permita participar no ato eleitoral. Não sei até que ponto é que o Sporting não terá conseguido algum favorecimento, porque penso que o jogo anterior à ida do Sporting ao Dragão é o jogo da Taça de Portugal. Eh, Eu não tenho eu a certeza absoluta, eu mas eu algo a vou verificar. esperar eu vou esperar pela próxima semana, Daniel, para falar disso. Eu também acho, mas vamos aguardar pela marcação desse jogo. Acho que foi uma desculpa esfarrapada, sinceramente, mas vamos aguardar. Vamos esperar pelo calendário definitivo dos jogos do Sporting, que tem esse jogo da Taça de Portugal, que também foi adiado, e vamos aguardar, e se calhar para a semana voltamos a tocar neste tema, só para deixar isso claro, claramente, não é uma desculpa. Este domingo houve eleições, houve futebol, Porto jogou em Guimarães, no futebol feminino, a equipa feminina jogou na Madeira, fez a viagem. É ridículo dizer que não pode haver um Porto Sporting no domingo porque há eleições presenciais. Não faz qualquer sentido. Concordo em absoluto. E olhando para aquilo que é também a agenda das restantes modalidades na próxima semana, primeiro começando ou melhor, nos dias que se avizinham. Primeiro, quarta-feira, dia 21, à noite, futebol feminino, Taça AF Porto, um jogo que já tinha sido adiado mais que uma ocasião. Marco 09, Futebol Clube do Porto em Marcos do Canaveses. Na quinta-feira, duas partidas além de- da partida da Liga Europa na Chequia. Liga dos Campeões de Hóquei, Futebol Clube do Porto Barça no Dragão Arena às 8h30, a oportunidade de, para além de assistirmos à Liga Europa, podermos também ir ao Dragão Arena para acompanhar o hóquei. No fim de semana começamos com a deslocação ao Vasco da Gama, a Matosinhos, 18h30, Liga de Basquetebol. No domingo, três encontros. Segunda Liga, Futebol Clube Porto B, Vizela.
às 11 horas. Às 15, voleibol feminino, deslocação a Braga para o campeonato. E às 19 horas, hóquei em patins, deslocação aos Carvalhos, para defrontar o clube local, em Gaia. Também com transmissão Porto Canal. Na segunda-feira, Futebol Clube Porto Gil Vicente, às 20h15, Sport TV 1. Meus caros, abro a possibilidade de quererem eventualmente falar sobre algum ponto em particular que não mencionamos até agora, para depois também podermos fechar Sim. esta edição quarteirão do nosso podcast. Daniel, se permite, eu queria só dar aqui uma nota para lamentar o falecimento do Fernando Oliveira. O Fernando Oliveira faleceu na quarta-feira, depois do Porto Benfica, depois de estar a assistir o jogo no estádio, sentiu-se mal já no estádio, faleceu em casa. O Fernando Oliveira, muitos dos que nos vão ouvir conhecem, foi funcionário do Foco do Porto durante muitos anos, foi atleta do basquetebol, era uma equipa, era uma pessoa com uma ligação muito forte a todas as equipas do Foco do Porto, um grande portista com quem eu tive a oportunidade de privar durante um período de tempo em que tivemos até lugar anual bastante próximo. Era uma extraordinária pessoa, um grande portista. Lamentar a sua perda e dar aqui os sentimentos à família e aos amigos, e lamentar a perda precoce do Fernando, que nos deixa desta forma trágica, e mandar um abraço à família e aos amigos de força neste momento muito difícil. Certo, o Futebol Clube Porto acabou por assinalar um anterior jogador do Futebol Clube Porto e funcionário do clube, uma dedicação imensa ao clube, em vários momentos, e algo que era uma pessoa, não vou dizer relativamente conhecida, mas acima de tudo que era identificada Sim, como. aliás, eu conheci-o como o coordenador número um, que era assim que andava sempre com o colete. Era daquelas pessoas que, que nós não conhecíamos, eu pelo menos pessoalmente não conhecia, mas sabia perfeitamente quem é que ele era. E por isso também aproveito para estender os meus sentimentos também à família e pegar aqui na deixa de Pedro também, e aos amigos e aos próprios colaboradores do Porto e aos jogadores, porque ele acabava por ser um elo de ligação muito grande a estes jogadores, como disse e bem, ao Alan Varela no final do jogo. Eu aproveito também para dar aqui os parabéns aos nossos jogadores de handball, especialmente ao Rui Silva, ao José Luís Ferreira, ao Brandão e ao Leonel Fernandes, pelo resultado que tiveram hoje contra a Dinamarca. Acho que ganhar a tetracampeã mundial é um feito inigualável, especialmente depois de um jogo péssimo que fizeram que a nossa equipa fez contra a Macedónia do Norte. E o resultado de hoje é mesmo, eu uso mesmo a expressão épico, porque foi jogado contra a equipa da Dinamarca, a equipa mais forte do mundo, e contra 15 mil adeptos que estavam no pavilhão. E de forma épica, também para terminar, não sei se recordam o que estavam a fazer hoje, no dia de hoje, mas há 16 anos atrás. Se não se recordam, eu digo, que vocês passaram por isso. Estavam sentados na vossa casa, a não ser que algum de vocês tenha ido ao estádio, a ver o Belenenses Porto, que teve 30 penaltis, e que foi decidido por 10-9. Eu acho que acho que até foi a última vez que o Porto ganhou um desempate por grandes penalidades. Ou seja, já estamos a falar há 16 anos. E eu lembro-me das Futebol pessoas masculino críticas. feminino foi no domingo. Pronto, mas eu vou-me manter aqui no masculino, Estava a porque brincar a contigo, estava a malapata meter está no contigo. mas a malapata é no masculino, para já, Estava a no meter- feminino ainda não é. Que É, não sei se recordo o que é que tinha acontecido mais ou menos um mês antes, ou pouco mais de um mês antes, é que tinha sido o jogo do túnel, e a equipa ainda estava muito abalada com isso. sim. E daí nós vimos a equipa a tremer muito, que o Oswaldo Ferreira teve que reconstruir a equipa e estava nessa fase de construção, e daí nós temos ido. Eu lembro perfeitamente que foi um jogo que a equipa esteve muito nervosa, e depois, obviamente, do outro lado, o Bolonense, quem nos marcou 2 golos foi aquele sujeito do costume, que era o Lima, que tinha sempre a Foi mania de o molhar a Lima, sopa contra o Porto. Marcou, sim. marcou os 2 golos, deu até uma chapelada ao Beto, que saiu muito mal. Sim. Eu lembro desse jogo, fiquei traumatizado. E ganhar 10-9 em penaltis, eu acho que até o Beto marcou um penalti, porque aquilo rodou a equipa toda, muita gente falhou e rodou a equipa toda. Marcou. Por isso, era Sim. para vos Boa lembrar desse memória, dia. não? Sim. Sim. Lembro, eu, Lembro, não, porque não estava em. se- Desculpa. estava a dizer, eu lembro porque fiquei traumatizado. Eu Sim, lembro, não, eu traumatizado não fiquei, porque o Porto ganhou. Traumatizado fiquei nestes últimos penaltis
que perdemos, mas esse jogo lembro-me, não estava em casa, mas estava no café dos meus avós a ver o jogo foi a meio da semana, lembro perfeitamente. Foi. E lembro-me disso que também falaste, da equipa estar a passar ali um momento difícil depois daquele escândalo que viveu no Estádio da Luz, desse jogo, desse Benfica-Porto, onde o Benfica ganha com golo 1 metro fora de jogo, um dos maiores escândalos que há Ai, 1 memória. metro. No, Ai, no- 1 metro. sim, Diz 1 metro, um diz. Eu digo metro para aí a 3. favor, Eu digo portanto, para aí 3, pois um é. escândalo. Depois daquilo que se passou no túnel, pronto, olha, onde E até antes o disso, Fernando e Oliveira, an que infelizmente partiu, também lá esteve. Portanto, essa armadilha que montaram aos nossos jogadores, e antes outra das disso, maiores tu vergonhas da recordas-te história do que do futebol aconteceu na português, segunda parte? no, Recordas-te do que aconteceu na do segunda parte Belenenses desse jogo? Porto, Foi não, 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 do túnel ou do do Belenenses? Benfica-Porto, do Benfica-Porto. A segunda parte desse jogo é uma segunda parte em que tem 4 minutos de tempo útil do jogo. O Porto precisava dar a volta ao jogo e mais do que isso, Sim, sim, na sim, primeira sim. parte, há um jogador que joga, que faz o jogo da vida dele, que foi o Reta Biscaia, e na semana faz um É jogo, verdade. pá, ele era o Maradona. Eu também me lembro desse jogo. Ele Sim, era o Maradona. sim, Ele faz um sim. jogo É, monumental e logo a seguir, o que é que lhe acontece? É despachado para a América do Sul. sim. É. Pá, Aqui criou-se a narrativa na comunicação social anti-Porto, de que essa equipa do Benfica, que era a equipa da nota artística que jogava uma tanga. Esse jogo, o Porto estava a 1 ponto, podia ter passado para a frente do campeonato, foi pois foi. escandalosamente roubado. Se não tivesse sido roubado, o Benfica não ganhava e íamos Foi ver o o que é que o Diogo Batista. campeonato ia ser. Ficamos sem o campeonato quase todo, portanto. É mais um mito, mais uma narrativa que criaram, que essa equipa do Jesus varria tudo, varria nada, tanto não varreu que veio tentar ser campeão ao Dragão, bastava um empate, fomos roubados, expulsaram o Fuchile, nem com 10 nos ganharam, ganhamos 3-1, acabaram a tremer, a vencer a última jornada, a lutar com o Braga. Se não tivesse sido esse jogo, esse escândalo, provavelmente o Porto tinha sido pentacampeão. Mas voltando ao Belenenses e voltando a essa memória, sim, lembro, foi um desfecho épico, 30 penaltis, salvo erro, e é outro pormenor que nós tivemos, salvo erro, 3 ou 4 oportunidades para ganhar, se marcássemos tínhamos ganho, ganhávamos e Foi, foi. falhamos, e foi só já ao 30º penalti o Ernesto Farias que marcou o último penalti e, Já depois de dar a pronto, volta. e Já foi uma tinham marcado todos e vitória, voltou ele. foi uma vitória incrível. Outra nota que eu recordo, eu agora recordo-me deste pormenor porque pronto, eu tenho aqui não é um vício, mas gosto de às vezes ver alguns jogos repetidos e até um canal no YouTube que tem alguns jogos repetidos de Foco do Porto. Eu de vez em quando eu lá uma espreitadela e vou ver. E recentemente vi que esse jogo foi colocado. Recentemente, já foi aqui há uns meses, e por acaso fizeram uma vista de olhos e só dar nota que esse jogo foi transmitido na TVI, portanto era a Taça de Portugal, e a comentar estavam nem mais nem menos do que João Querido Manha e Valdemar Duarte. E não era na BTV o jogo, era na TVI. João Querido Manha e Valdemar Duarte foram os dois jornalistas que a TVI destacou para essa partida. Bem, se metessem o Zé Calado a arbitrar e o Marco Pina a comentar a arbitragem, eu acho que se calhar conseguiam os dois ter mais isentos do que essa dupla de benfiquistas fanáticos e doentes, que pronto, que acabaram por sair do Estádio do Restelo com uma grande azia, porque lá ainda acreditaram que o Porto ia ser eliminado, mas pronto. Temos pena, o Porto ganhou, foi uma vitória épica e olha, 16 anos depois estamos aqui e bem a relembrar essa vitória, esse jogo. As coisas não mudaram assim tanto, pá. As coisas não mudaram assim tanto. Meus Olha, caros, por falar nisso, ó força! Daniel, se só agora coisas não mudarem, pronto, deste-me aqui a deixa, temos que acabar, senão fazemos aqui quase um programa pela noite dentro, eu vou-me já calar, mas só dar essa nota, já que disseste que as coisas não mudaram tanto, eu hoje também saiu aqui uma notícia de que vai ser criado um novo podcast, eu penso que é do Jornal Record, salvo erro, que pronto, até me é próximo, porque é Três Pedros. E portanto, e quem é que são os Três Pedros? Não sei se quem nos está a ouvir ou se vocês querem adivinhar quem é que são essas figuras isentas do futebol português que se chamam Pedro, que vão comentar esse podcast. Não sei se vocês querem adivinhar.
Epá, damos aqui um Alguém quer bocadinho de adiv tempo para adivinhar, mas de facto acho que é bastante interessante de perceber, sim. um deles é o Pedro Ribeiro. Não sei se vocês sabem de que clube é que é o Pedro Ribeiro. Não sei de que clube é que é o Pedro Ribeiro. Do Porto não é de É, certeza. Mas é não, de é Portugueses. conhecido, apoia um candidato às eleições do clube dele, do Exatamente. Benfica. É do Benfica. Depois, o outro é o Pedro Henriques. De que clube é que é o Pedro Henriques? É do Eu acho, Benfica. Bom, eu É do acho que Benfica. esse não é assumido, mas não precisava de ser pronto, de é do assumir, Belenenses, porque toda a gente sabe. Nem sequer é E o Belenenses, sim. outro, e o outro é o Pedro Barbosa. Onde é que jogou o Pedro Barbosa? Onde é que fez a carreira? Sporting. Boa E Vista. ele é No sportinguista, Sporting. atenção. Está tudo dito. Portanto, o recorde oferece-nos aqui, mais uma Não, vez, um Semana passada não foi painel. nada. Foi no Vitória, não foi no Vitória que ele jogou. Foi no Vitória, Também, exatamente, foi no também. Vitória. Foi no Vitória, Se não foi calhar no Sport, o estás Vitória, enganado. como ganhou a taça da Liga, já pode ser que tenha aqui um representante. Portanto, o recorde oferece-nos este trio maravilha de Pedros, totalmente imparcial, onde temos o Pedro Ribeiro, o Pedro Henriques, e quando digo Pedro Henriques é aquele jogador de futebol, portanto, que até acabou por ser o jogador de foco do Porto, Ah, felizmente aí nunca chama jogou na jogador de equipa futebol. principal. Não dava, não Não, dava não para foi defesa jogador esquerda, e nem foi para jogador defesa de foco direita, do não dava Porto, para teve nada. contrato, assinou contrato. Felizmente nunca entrou em campo com a camisola de foco do Porto no jogo oficial, graças a Deus, mas foi jogador de futebol. E o Pedro Barbosa. Portanto, é esta imparcialidade, é esta equidistância que o recorde tem para nos oferecer com estes três Pedros, a não perder, espero que não percam, eu não vou perder, certamente, Só nenhum faltava o Pedro Sousa. deste podcast, deste programa, porque certamente vai ser algo fantástico. Eu devo esclarecer, desculpem. Isto é um podcast da Rádio Comercial e da Bola. Assim é que é. É da Bola. Desculpa, Daniel, Objetivamente é da pronto. Bola. Desculpa, eu achava que era do Record, peço desculpa pelo lapso, está corrigido, pronto. Estás lá Da perto rádio também. Isto não comercial, é da propriamente uma rádio coisa. comercial percebe-se porque é que está lá o Pedro Ribeiro, foi até há pouco tempo diretor de programas da rádio comercial, agora assumiu outra função numa empresa do mesmo grupo, e o Jornal da Bola dispensa apresentações, não é? Sim, exatamente. No entanto, lá está. O Pedro Henriques também dá uns palpites na SIC. Pedro Barbosa não sei muito bem onde é que paira neste momento. Eh, Ele tinha um podcast na Sport TV, não sei se mantém. Um podcast também era muito representativo, não é? Onde estava lá o Nuno Gomes e a Cláudia Lopes, não é? Pronto, agora Exatamente. lá meteram o Ucra, pronto, também está lá o Soares Dias, mas pronto, mas é esta representatividade e esta imparcialidade que o Jornal da Bola e que a Rádio Comercial tem para nos dar com estes três piados totalmente isentos. Meus caros, acabamos por chegar ao final do nosso podcast. Eu acho que, pronto, isto é um podcast de portistas e para portistas. No entanto, prova acima de tudo que os portistas também conseguem fazer podcast e conseguem participar em podcast. Não são só benfiquistas e sportinguistas e, acima de tudo, antiportistas que participam em podcasts. Fechamos assim o episódio número 25. Do podcast mais Porto. Obrigado ao Pedro e ao Nuno por partilharem a vossa visão e à equipa do Mais FC Porto que nos dá apoio neste projeto. E um agradecimento muito especial aos mais portistas que nos vão acompanhando, com os seus comentários, com as suas subscrições, com os seus plays, para continuarem a fomentar aqui a nossa discussão. Este espaço também é vosso, por isso queremos ouvir-vos. Deem os vossos comentários e participem também na conversa. Voltamos em breve com mais conversa, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Boa semana. Um abraço a todos, até para a semana.